Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quinta-feira, eu sou a Rosane Bonesse. Hoje é 23 de setembro, início da primavera. Que bonito, né, Fabi? O horário foi de ontem, né? Começou mesmo ontem, mas hoje é o primeiro dia, então já vamos contar aí como sendo hoje o início da primavera. É isso. E hoje também é dia do profissional técnico industrial. Dia dos Filhos, se é que existe Dia dos Filhos. Dia dos Filhos é todo dia, né? Dia dos Filhos e Dia do Sorvete. Tu gosta de sorvete, Fabiana? Adoro, achei que combina super bem hoje. Levar a galera pra tomar um sorvete. É isso aí, né? Filho e sorvete, duas coisas que combinam, né? É isso aí. É isso aí. Então tá aí. Bom dia, gente. Eu sou Fabiana Azevedo e hoje no nosso programa tem todas as informações sobre um curso de Eneagrama. Hoje acontece na cidade um fórum sobre acidente vascular cerebral e a gente vai trazer todas as informações para você participar. Tem ainda uma super entrevista sobre recrutamento, remuneração, seleção e cargos. E aquela dica de livro para você se qualificar e já ir pensando na boa leitura no final de semana. A partir de agora, você fica com o programa Gestão e Gente, a sua dose diária de conhecimento, até às 9 da manhã aqui na Rádio Máxima FM. Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. Tô perdido. E hoje é dia de formação e qualificação profissional e a gente tem uma super dica para vocês. No dia 14 de outubro vai acontecer o curso Eneagrama Liderança com Inteligência Emocional do Ricardo Castelo Branco. Tem um Spotify do Ricardo, um podcast lá no Spotify. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, dá uma olhadinha lá, né? A ideia é conquistar verdadeira sabedoria para lidar com diferentes personalidades. Você vai desenvolver sua inteligência emocional, vai tornar-se um líder hábil na comunicação e com certeza terá melhores resultados em gestão de pessoas. Então anota aí, serão 8 encontros, uma vez por semana e são apenas 20 vagas. O curso vai ser na CIG e se você tiver interesse, entra lá no site www.curso.ousar.com.br. Gente, se você quiser conhecer um pouco mais, dá uma olhada no nosso podcast lá, certo? E lá no meu canal do YouTube e você vai ver como é legal isso, né, Fabiana? Mesmo, o assunto é muito legal. Trabalho o autoconhecimento, né, Rosane? Muito legal. E a gente tem falado muito nisso, né? A importância do autoconhecimento. Como é que eu funciono? E depois que eu sei como eu funciono, como é que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas com quem eu convivo, como é que elas funcionam? As pessoas não vêm com bula. Certo? Não vem com bula e a gente tem que ir descobrindo. E tá cada vez mais importante, né? A gente olhar realmente e entender mais de gente. Então tá aí. Acontece hoje também o Fórum do AVC, que faz parte da campanha do combate que está sendo realizada em Joinville. O objetivo é mudar o foco da doença para a saúde. E por isso uma série de atividades estão acontecendo na cidade e envolve até alguns restaurantes, viu, gente? Bom, mas o 5º Fórum vai reunir profissionais de renome nacional que vão ministrar palestras e disponibilizar a todos os interessados, sejam profissionais de saúde, estudantes, gestores, pacientes, familiares de pacientes ou cuidadores, um amplo conhecimento sobre o acidente vascular cerebral. E olha, gente, tem cada história que a gente se apavora, assim, ó. E claro que é aquela máxima, né? Você tem que ser rápido quando aparecem os primeiros sintomas para poder salvar a vida, senão... E Joinville tem uma característica bem forte, né? Antes com o doutor... Sempre esqueço o nome dele. Que faleceu. Doutor Cabral, isso. Fazia um trabalho excelente Fazia um trabalho cidade, né? excelente na cidade, mas nós temos altos números disso, né? Temos altos números e a gente teve uma conversa, se eu não me engano, a cada 4 pessoas, uma vai ter. Oxe. Acho que foi isso que a doutora Cláudia Moro teve aqui conversando com a gente e ela nos contou, deu essa informação, se eu não me engano. Agora sim, é altíssimo a possibilidade da gente ter o AVC e mais do que isso, a gente não se atenta aos sintomas, né? E hoje em dia os sintomas estão tão misturados, né, que a gente já não sabe o que é. Às vezes você tem um sintoma e você pensa, talvez é cansaço, talvez é estresse, talvez é isso, e tá bem, amanhã daqui a pouco eu tô bem, se não melhorar, daí eu vou no médico. Mas às vezes o time, né, do não melhorar aí pode ser questão de você salvar a tua vida, de você não ter sequela e tal.
Fábio, fiquei curiosa quando você falou aqui dos restaurantes, né? O que restaurante tem a ver com isso? Sim, porque eles fizeram um trabalho onde eles aderiram no cardápio algumas receitas que são a receita mediterrânea. Alguns restaurantes botaram um prato mais saudável. Opa, que então, legal. Eles estão estimulando dessa forma. Achei bem legal, assim, são vários restaurantes, a gente não consegue lembrar aqui que todos são, mas dá uma olhada, tem um site aí que tem todas as informações, é o www.abavc.org.br. O fórum vai acontecer hoje a partir das 17 horas. Então entra aí nesse site, dá uma olhada, porque esse evento vai ser muito legal. Ele é promovido pela Associação Brasileira Brasil AVC. Ele é gratuito, ele vai acontecer ali na Unisociesc, no formato presencial, mas você vai poder conferir tudo online lá no canal do YouTube da ABAVC. Show, legal, baita oportunidade. E hoje nós vamos falar de recrutamento, seleção, cargos e salários. Baita tema, né? Será que existe diferença entre remuneração e salário? As vantagens de a gente adotar um plano de cargos e salários, às vezes as pessoas pensam, né? Poxa, nossa empresa não tem um plano de cargos e salários, a gente não sabe como a gente pode crescer aqui dentro, né? Então são algumas questões que a gente vai trabalhar hoje aqui. Remuneração estratégica, né? E a meritocracia também serão alguns dos assuntos que nós vamos abordar. E todo mundo precisa ouvir essa entrevista, já que é preciso conhecer sobre esse assunto quando a gente trabalha para alguém ou para alguma empresa. Então fica ligado aí que logo depois do intervalo a gente tem uma baita entrevista com mais uma baita profissional. Mês do Gaúcho tudo é baita aqui, não é verdade? É isso aí. É isso aí. Gente, a Univille está apoiando a Semana Inclusiva, isso mesmo, a Semana Inclusiva Santa Catarina 2021, que termina hoje. O objetivo é criar um movimento sobre acessibilidade, diversidade, cuidado, bem-estar e inclusão das pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Mostrar que, independente das questões físicas, intelectuais e psicomotoras, todos os espaços públicos ou até mesmo os privados devem assegurar colocação no mercado de trabalho, viu só? Nesse ano o evento acontece de forma online e também via transmissão pelo YouTube e você pode participar. Entra no site www.semanaInclusivaSC.com.br ou tem as redes sociais Semana Inclusiva SC. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com a nossa entrevista de hoje. Recrutamento e seleção é o nome dado ao processo de contratação de novos profissionais. Isso aí você já sabe, né? Ele envolve diversas etapas, entre elas a de entrevista, que é uma das principais para avaliar o candidato à vaga e se ele atende ou não os requisitos da função e se está alinhado à cultura da empresa. Mas existem diversas técnicas que podem ajudar nesse processo e hoje nós vamos conversar sobre o recrutamento, sobre a remuneração, as formas de seleção que estão sendo usadas e sobre o plano de cargos e salários. Será que vale mesmo a pena uma empresa oferecer plano de cargos? Então, gente, se você tiver alguma pergunta, participa com a gente da entrevista, pela transmissão do Face ou aqui pelo 3028-9696. Formação e qualificação profissional. Programa Gestão e Gente. E hoje é dia de mais um papo bacana por aqui. E aqui nos nossos estúdios hoje uma especialista em remuneração, cargos e salários, a Catherine Círico. Bom dia, Catherine. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui hoje com vocês falando desse tema tão polêmico, mas também muito gostoso de se abordar. Eu sei que você gosta, né? É um tema que faz parte da tua vida, né, Catherine? Faz parte da nossa vida há muitos anos, né? Desde 1990 eu escuto sobre isso e atuo com esse tema, tanto para buscar pessoas, agregar e lembrar que quando a gente busca pessoas, a gente tem que saber remunerar. Essa questão da remuneração é sempre um ponto sensível dentro das organizações, né? Muito sensível. Muitas vezes ele gera conflitos que não tem muitas soluções, mas que sentando, organizando, planejando, a gente consegue trazer alternativas para as empresas na qual os funcionários e empresários se sintam bem. As pessoas sempre reclamam que cada vez a gente tem que ter mais competências, mais habilidades, né? Esses dias eu até estava rindo porque teve um anúncio que dizia lá que a pessoa tinha que ter doutorado, tinha que ter o idioma e tinha que ter até um osso de Tiranossauro Rex.
para se colocar na vaga, mas foi uma brincadeira, né? Porque cada vez precisa mais. E, consequentemente, ou paralelamente, vamos dizer assim, o salário não caminha nessa mesma velocidade, a remuneração não caminha, né, Catherine? Então, na verdade, eu costumo falar em sala de aula, Rosane, que o empresário, em algum momento da vida dele, quando ele pensa em se tornar empresário, ele toma uma decisão, né? E essa decisão é de remunerar acima do mercado, dentro do mercado ou abaixo do mercado. Dependendo como ele faz essa decisão, e se ele não tiver amparado com pessoas que orientem ele sobre essa situação, né, ele vai ter ao longo do tempo sempre problemas para discutir, principalmente quando o assunto é dinheiro que a gente coloca no bolso, né? É um assunto que todos nós sempre vamos com muito cuidado, porque também buscamos as nossas remunerações, Sim. seja isso através de uma CLT ou através de empreendimento, sendo um empreendedor, né? Então é um assunto realmente que precisa ser discutido e o principal, né, é ouvir as pessoas, né? Entender a necessidade, né? A necessidade, porque às vezes eu sou o idealizador de uma ideia, de um negócio, por exemplo, não vou falar aí em nome de empresa, mas eu penso em fazer o melhor lanche que o mundo vai conhecer. Tá, mas Sim. as pessoas que vão fazer esse lanche, né? Sim. O que elas precisam para viver? É apenas um salário ou alguma coisa a mais? E assim, se você se questiona, você ouve. Né? Não adianta só se perguntar e não buscar a informação correta para saber o que é melhor para o funcionário, né? E é bem claro isso que você traz, né? Isso tem a ver com a cultura da empresa. É realmente com o conceito que a pessoa tem de como ela quer remunerar. Então a empresa sabe o que está fazendo, é uma escolha dela. Sim, é uma escolha. E eu sempre comento que o ideal é que as empresas não fiquem se preocupando com o tamanho que eu tenho como empresa. Quando eu começo um negócio, eu posso ter apenas um funcionário, eu posso ter 2, 5 funcionários, eu sou pequeno ainda. Mas por que eu já não começo de forma organizada, pensando nesse assunto, que a hora que eu me torno grande, que eu tenho 100 funcionários, 500 funcionários, 2.000 funcionários, eu já não tenho mais isso como um problema, e sim como uma solução para o meu negócio. Mas normalmente a gente percebe que não é assim que começa, né? Não é. Começa empreendendo ali como um pequeno empreendedor e daqui a pouco vira uma empresa grande e tal, mas a questão muitas vezes é assim, você tem que aprender a trocar o pneu do carro com ele em movimento. Exatamente. E aí muitas empresas não têm uma política descrita para isso, né? E às vezes a gente enxerga assim, conforme o humor de quem está à frente dessa empresa, o dono, o diretor, sei lá, a pessoa se encosta para pedir um aumento de salário. Aí no dia que ele está de bom humor, ele concede o aumento. E no dia que ele não está de bom humor, no dia que alguma coisa não está legal, não tem aumento. E aí, muitas vezes, existe essa disparidade de critérios dentro da organização. É bem comum isso, né, Catherine? É muito comum, muito mais do que a gente imagina. E eu acho que isso é uma das grandes dores que nós, como gestores de pessoas e recursos humanos, sentimos. Porque nós imaginamos um programa de cargos e salário, uma política de remuneração que nos ajuda, inclusive, na hora de fazer o processo de atração de novos colaboradores, ou até mesmo de retenção, né? Que se for dessa maneira, toda a estrutura que a gente cria vai por água abaixo, né? Bem isso. E na verdade, quando você fala isso, como é importante, né? O dono do negócio, aquele idealizador, que tem que ser a primeira pessoa a entender que precisa que ter as políticas de forma adequada, que tem que seguir algumas regras, que tem que achar um indicador, um denominador que vai auxiliar a pagar os seus funcionários. Porque se for no oba-oba, no bom humor, ou porque é queridinho... Ou porque é da família, ou porque... Não funciona, né? Não funciona. Em algum momento isso vai dar problema. É fator desmotivacional com toda certeza, né? Você vai ter boas pessoas ao teu lado, mas enquanto for interessante, inclusive para elas, como é o seu caso, quando você oferece uma política de salário não adequada, né? E a gente percebe muito hoje, um dos grandes problemas que eu percebo nas organizações é a questão até de a gente reter os talentos. E aí quando a gente não tem isso de uma maneira transparente, né, Catherine? Isso é terrível, Rosane. A transparência é tudo. Assumir responsabilidades dos dois lados, empregado e empregador, é importante. Mas, assim, o reter talentos já é um assunto debatido há muitos anos, né? Quem que nós queremos que fique com a gente? Quanto tempo essa pessoa vai ficar? O empresário me pergunta muitas vezes, como que eu faço para ter pessoas boas e ficar com elas? Sejam bons.
Seja bom naquilo que você faz. Exatamente. Né? Seja um bom gestor, seja um bom dono. Essa pessoa é importante no seu negócio, mas não só dizendo para ela, ai, como eu gosto do seu trabalho. Veja o que essa pessoa precisa dentro do ambiente profissional para que as ferramentas estejam adequadas. E daí sim, né, vem toda uma consequência. E ficar com pessoas, isso é muito vago, né? Porque nós temos faixas de idade e cada um dentro da sua época, né? Hoje as pessoas dizem, eu quero contratar uma pessoa jovem, mas ele não vai ficar muito tempo contigo. Então aproveite enquanto durar essa relação. Faça com que ele entregue o melhor dele para você. Porque é assim mesmo, a vida é passageira, né? Só eu com os meus quase 60 anos aí de vida, eu já mudei inúmeras vezes minha carreira profissional. E nem por isso eu deixei de ser a boa entrega. Exatamente. Isso é muito bacana de a gente perceber, né? Porque reza a lenda, né? Tem uma pesquisa por aí que diz que a gente vai passar por 14 empresas ou 14 empregos. E às vezes esses 14 empregos podem ser na mesma empresa. Pode ser na mesma empresa, né? Quando a empresa estabelece uma política salarial agregada a um plano de carreira, né? Isso também é bem interessante, essa palavra plano de carreira. Eu gosto de perguntar, você acha que o plano de carreira é responsabilidade sua ou da empresa, Rosane? Eu vou dar a resposta, não vou deixar tu responder. Tá bom. A gente, como professora, vive dando aula o tempo inteiro, Isso. Né? Então, eu sempre digo assim, é óbvio que a empresa tem uma responsabilidade sobre isso, ela tem que criar esse processo de evolução profissional que auxilia tanto a ela como a próprio funcionário, mas a responsabilidade da carreira é individual, é de cada um de nós. Aonde eu quero chegar? Eu tenho o lado A. Como que eu faço para chegar no lado B? Eu quero chegar no lado B, né? Como que eu busco isso? Então, a empresa pode sim, né? Mostrar os caminhos, mostrar que você vai ganhar mais, que você vai ter mais independência financeira, que você vai fazer a pirâmide Maslow, onde você vai evoluindo, mas se você não quiser, né, Rosane? Aí não tem jeito. Né? Você que tem que buscar conhecimento o tempo inteiro, o tal chá nunca deixou de ser moda na vida da gente, e eu acho que hoje mais do que nunca, né? Você mesmo falou aí nos processos seletivos como a gente vê as pessoas procurando chá. E eu, como recrutadora, eu busco um pouquinho mais. Sabe, eu busco além do conhecimento, habilidade, a pessoa saber fazer, aprender ou sei praticar, eu tento identificar os valores. A chave. A chave, Isso. Né? E a gente mede mesmo, viu, pessoal? A gente mede personalidade e mede comportamento nos testes de recrutamento e seleção. Porque a gente quer não eliminar pessoas, a gente quer conhecer quem está vindo para nós como empresa. Porque quanto mais... O conhecimento eu sei, porque eu leio no currículo, eu busco os títulos que essa pessoa tem, eu entendo o que ela vai poder me entregar de conhecimento. Mas como que ela age com esse conhecimento? Como é que ela entrega esse conhecimento? De que maneira? Exatamente. Faz toda a diferença. Já fazia antes. E eu acho que agora, no pós-pandemia, isso ficou muito mais evidente para todos nós, porque muitos dos processos aconteceram antes do prazo previsto, né? Como o próprio home office, né? Ontem eu estava dando alguns treinamentos em Itapuá, passei o dia por lá ontem, e eu falava justamente disso com a equipe que eu estava, né? Foram algumas equipes durante o dia. A própria questão da remuneração e a própria questão, eu digo, olha, se você trabalha única e exclusivamente por conta do salário que você recebe, você está vendendo 30 dias da sua vida muito baratos. Exatamente. Né? Não pode ser só pelo salário. A gente não pode ser hipócrita que a gente não precisa do dinheiro, né, Catherine? Não. A gente precisa, subsistência, a gente precisa. Mas assim, ó, e aí, né, onde é que acende uma luz? O que a empresa pode fazer para reter essa pessoa além do salário? A própria questão do reconhecimento, a própria questão dos estímulos para a pessoa que está ali fazendo, a própria questão da cultura organizacional. Algumas empresas ainda são muito fechadas. Aqui a gente funciona, sempre foi assim. Ai, eu tenho pavor dessa frase. Né? Aqui, por que você faz tal coisa? Sempre foi assim. As pessoas não sabem nem por que fazem o que fazem. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de remuneração, disso tudo, a gente precisa dar uns 3, 4 passos para trás para ver o que tem por trás disso. Porque não é só a remuneração. As pessoas não trocam de emprego só pelo salário. Não trocam. Tem outros atributos aí, né, Catherine? Tem muitos. Né? Eu sempre comento em sala de aula, quando eu dou a disciplina de remuneração, cargos e salário, eu pergunto para as pessoas, eu digo assim, de cara eu peço, enumere 5 motivos que faz você escolher uma empresa para trabalhar. Não, professora, mas é a empresa que me escolhe. Não.
evolua como profissional para que você escolha onde você quer trabalhar, porque daí é um prazer a mais para você. Isso. Já começou a ser remuneração, inclusive. Né? Isso. E quando eles colocam isso, eu peço para eles colocarem em prioridade. Daí eles colocam assim, remuneração e salário. Gente, mas é a mesma coisa. Como assim, professora? Remuneração, o quê? Não é salário? Tá? Gente, a palavra remuneração, ela é extremamente ampla. Nós falamos de remuneração total. O que, que é isso? É o teu salário, aquele que é o preço seu dos 30 dias, como a Rosane falou. Mas nós não queremos só salário. Nós não queremos só ter dinheiro para pagar as nossas contas. Aliás, isso é um fator motivacional também. Porém, né, nós temos o que nós chamamos de remuneração não financeiras, que vai muito além. O dinheiro que eu coloco no meu bolso, eu consigo medir, eu sei como gastar. Mas, e aquilo que avalia a minha capacidade de entrega e me dá um prêmio para minha pessoa? Por exemplo, simples, o gestor chegar de manhã e dizer: Catherine, como eu gostei da tua entrega de ontem. Você percebeu o tamanho da evolução sua e, além do mais, você eliminou um conflito. Eu falei, nossa! Uau! Antigamente a gente já dizia assim, o chefe, quando ele não fala nada, já está de bom tamanho. Hoje Isso. não, as pessoas esperam reconhecimento e vai muito além, né? Começa, Rosane, lá na descrição de cargo, quando a gente dá o nome do cargo para a pessoa. Qual é a diferença entre eu dizer, eu trabalho, ter medo de dizer qual a sua profissão? Por que não ter prazer? Né? Por que não dizer... Por que não se orgulhar, né? Se orgulhar, né? Agora eu digo assim, eu sou docente, o que é isso? Professora. E é bom ser, claro. Eu tenho a capacidade de tudo que eu aprendi disponibilizar para o outro e ainda recebo por isso, tem coisa melhor, mas qual é o meu maior ganho, então, como docente, como professora? Quando eu vou em algum lugar, alguns anos depois, eu encontro alunos e dizer, professor, você lembra que você me ensinou a fazer análise de SWOT, naquele assunto? Eu falo, meu Deus, o meu salário dobrou agora, meu lindo. Isso. Eu paguei minhas contas e ainda estou feliz. Não tem outra alternativa a não ser por aí, né? Sim. Então, as empresas têm que entender que existe um processo nessa questão de remuneração, cargos e salário, na política salarial, no plano que vai ser implantado, que dá sustentação desde a hora que você contrata a pessoa até a hora que demite a pessoa. Nós, como empresários, nós, como responsáveis o lado social, nós não podemos ficar focados somente na contratação. Existe uma história de vida nessa pessoa e a hora que nós tiramos ela do seu lar e ela vem para nós, a gente é responsável, sim. E a hora que a gente entrega novamente essa pessoa para o mercado de trabalho, nós temos que entregar uma boa pessoa. Nós temos que ajudá-la a evoluir. Então, por que não incentivar a estudar? Por que não buscar uma pós-graduação, um curso técnico, para que essa pessoa fique em casa mesmo? Ensinei, paguei o estudo e foi embora. Põe uma política lá até o tempo que você consiga ter o retorno desse estudo que você ajudou a pessoa a buscar. E por que a pessoa foi embora, né? É uma questão que eu sempre comento, né? Muita gente, às vezes, numa turma de pós-graduação faz uma especialização e troca de emprego. E aí eu digo assim, olha, a empresa não está fazendo a gestão do conhecimento. Por quê, né? Porque, além do mais, as empresas, grandes empresas aqui de Joinville, grande parte, elas dão aí um percentual para ajudar no pagamento da mensalidade. Mas a empresa nunca pergunta para a pessoa, fulano, como é que tá lá? Como é que você está fazendo? Fulano, a gente vai fazer uma integração. Será que você não topa fazer um papo com o pessoal que está chegando? Isso. Será que não? Né? Eu penso assim, a pessoa que ela pode colocar o conhecimento dela à mostra, ela vai se sentir orgulhosa. Isso é reconhecimento. Reconhecimento não financeiro, isso, né? Olha só, eu não consigo palpar no meu bolso, na minha conta bancária. Aí. Mas imagina só quantas vezes nós encontramos pessoas assim na nossa escola. Professora, eu queria perguntar tal coisa, você pode me ajudar? E eu não estou mais nem no vínculo com essa pessoa como docente. Porém, continuamos transferindo conhecimento. Isso é muito importante. E olha o tamanho da responsabilidade que essa pessoa, quando ela diz assim, eu vou estudar. E daí você diz assim, você pode passar um pouco daquilo que você viu no curso para a tua equipe, para a empresa? Excelente. Nossa, isso não tem preço para qualquer funcionário. Olha o que acontece. Para a pessoa que está passando, é uma oportunidade dela dividir, ela se sentir importante. Para quem está do outro lado recebendo, é uma oportunidade de perceber, poxa, olha que legal, o fulano foi lá, eu também posso. Eu também posso me capacitar mais, né? E para a empresa, além do mais, eu acho que é um ganho ainda maior, porque consegue tangibilizar, consegue, né, fazer com que aquele investimento realmente seja um investimento. Gente, tu usou a palavra certa, Rosane. Eu sempre digo para o pessoal de remuneração, cargo, salário, benefício, treinamento, né? Quando você vai mostrar para a direção da empresa que precisa criar uma ação, lembre-se que você não pode deixar
o teu gestor, o teu diretor, perguntar quanto vai custar. Você tem que já ir mostrando para ele que você vai fazer um investimento, que vocês como empresa vão fazer um investimento e que existem ganhos. Por exemplo, quando nós treinamos pessoas, quando nós usamos uma boa política de cargos e salário, um planejamento de carreira, é retenção de talento. Já vá com números. Olha, o nosso turnover tá assim. E se o nosso turnover tá assim, nós perguntamos na entrevista de desligamento, que não é todo mundo que faz, infelizmente, qual é o motivo. E vai que nesse motivo não existe investimento na minha pessoa como profissional. Então você pode investir. Né? É isso aí. Então, quando você mostra que você vai diminuir o turnover, a questão inclusive das faltas, né, que muitas vezes são justificadas e pagas pelo empresário e custa caro. Né? Muitos reclamam muito disso, né? Tudo isso vai eliminar quando você está fazendo investimento. Então, se você está aí com a gente, e é de RH, lembre-se, não deixe a pessoa perguntar quanto custa, diga de cara, vamos ter investimentos e esse investimento, o retorno é isto, diminuição de hora extra, diminuição de não conformidade, de retrabalho, de ganho de qualidade de vida, principalmente quando a gente mede o que? Qualidade de vida no trabalho e o clima organizacional, né? Nosso ouvinte, que foi meu aluno, um querido, lá de Piraberaba, colocando uma frase bacana aqui, ó. Pior do que capacitar um funcionário e ele ir embora é não capacitar e ele ficar. Nossa, isso é mais pura verdade, né? As duas situações são críticas, né? Sim. Ele ir embora e daí você realmente tem que perguntar o porquê que ele está indo embora e não capacitar. Isso não tem... como que eu vou dizer que eu não tenho cliente, né? Eu não tenho cliente porque eu não tenho qualificação naquilo que eu entrego para o meu cliente, né? E tem uma questão bem importante assim, a gente tem muitas vezes os processos de produção de escritos, a gente tem um processo de qualidade, de padronização e muitas vezes a gente não tem um processo de RH descrito. Muitas vezes o RH é o marido traído, né? É o último a saber das coisas que acontecem na empresa. Sim. O RH não tem lugar na mesa em muitas organizações. Então, aí você pergunta assim, mas aqui a gente tem uma rotatividade muito alta. Ninguém para, a resposta já está aí. Eu tive alguns anos atrás um empresário que reclamou disso e daí eu questionei ele, como que é a sua política de salário, a sua política de retenção, a sua política de atrair pessoas? É porque eu estou mal localizado. Não justifica, né? Porque hoje tudo tem solução. E estudando o perfil da empresa, o que eu identifiquei? Lembra que eu comentei lá no começo que o empresário decide como ele quer pagar as pessoas, se acima, dentro, fora do mercado? Ele sempre pagou abaixo. Como ele tinha um produto de giro rápido e um produto barato, ele olhava as pessoas como produto. E olhava as pessoas como produto de valor baixo. Exatamente. O que é pior ainda. Exatamente. Ele só acordou quando ele começou a ter prejuízo financeiro, porque outros começam a fazer a mesma coisa, qualificando o seu quadro de funcionário, criando políticas de retenção de talentos, mas ao mesmo tempo não cobrando mais caro que ele. Então ele teve que descobrir a forma, né? E tudo começa por onde? Vamos medir o clima da sua empresa? Como você... Todos os processos de RH você tem que rever. Como você faz? RH? Não, eu tenho uma menina do departamento pessoal. Olha como isso dói, né? Uma empresa com 500 pessoas e um departamento que faz pessoal. Folha de pagamento. Folha de pagamento. Porque gente, pensa é coitada dessa menina, né? A frustração que provavelmente ela estudou para ser RH e ela estava apenas preenchendo dados. A parte burocrática. A parte burocrática. Hoje não tem como fugir, né, Cat? Não. A gente fala de que lá atrás a gente tinha o departamento pessoal. Hoje a gente tem que ter gestão de pessoas. Sim. É a evolução do negócio, né? E essa evolução, ela vai muito além de nós que somos RH e estamos dentro das empresas. Sim. Todo gestor tem que ser um RH, uma gestão de pessoas. Então, ele começa por ali, né? Ele pode, até da folha de pagamento, é bom que ele entenda de algumas coisas de legislação, porque o funcionário, quando entra numa empresa e ele tem um líder, é como se ele fosse o gerente da conta do banco da gente, né? A gente escolhe um banco para deixar as nossas aplicações. Oh, que louco, quanta aplicação que eu não devo ter. Enfim, mesmo as poucas que eu tenho, né? Eu escolho aquele banco muito mais pelo gerente que eu confio. Sim. Do que por outros motivos. É a mesma coisa, é o nosso liderado, é o relacionamento, né? Ele confia em você. Quando o RH, eu sempre digo assim, eu tô cuidando da coisa mais preciosa que a pessoa tem quando ela trabalha comigo. Do dinheiro dela.
Né? E se eu não tiver o zelo, o cuidado, não entender disso, ela vai se decepcionar com a empresa. Então, eu, RH, deixo de ter. E o gestor, seja lá de qual área, seja da linha de produção, da área comercial, da área de marketing, enfim. Ele é gestor de pessoas. De pessoas. Ele tem que entender de pessoas. E daí vem, né, que além de entender, ele tem que, além disso tudo, gostar de gente. É isso aí. Né? A Cat, eu acho que ela anda assistindo as minhas aulas ultimamente, ó. Tudo que eu falei ontem, ela repetiu aqui, ó. Que bom! E quando eu não puder ir, eu já sei quem é que eu vou colocar no meu lugar aí, ó. Tá vendo? Tá vendo só? Ô, Cat, vamos trazer pro pessoal aí a importância dessa questão do plano de cargos e salários. Porque às vezes as pessoas que nos ouvem pensam assim, ai, mas a minha empresa é pequena, não precisa disso, né? Mas talvez esse seja o fator fundamental. E que tal começar certo? Exatamente, por isso que eu comentei, mesmo pequeno, comece pela forma correta, né? Como tudo na vida são degraus, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. E o plano de cargos e salário, ele é moroso para implantar, ele depende de N fatores, principalmente o tamanho do caixa dessa empresa, quanto ela está disposta a gastar, e ele tem muito reflexo no teu produto, no teu peso final do teu produto, né? Então ele tem que ser muito criterioso, estudado. Às vezes as pessoas me chamam e acham que 1, 2, 3 meses é o suficiente. Não, gente. É muito complexo. Eu vou começar analisando essa empresa, eu vou ver a descrição de cargo, que na maioria das vezes nem tem, se tem, tá errado. Né? Até o CBO, ao contrário, às vezes a pessoa está no cargo e quando vai ver lá na carteira é outro. E o que é o CBO? Né? O que dá nome ao nosso cargo. Então eu vou descrever esse cargo e vou, dentro dessa descrição de cargo, já começar a parametrizar indicadores que vão fazer a evolução desse salário. E o mais importante que eu sempre falo, Rosane, eu não gosto de prato pronto, né? Eu tenho o hábito de fazer um comitê dentro da empresa. Não é eu que vou implantar uma política ou sugerir para o empresário. É o próprio quadro dele que vai construir junto com a gente. Nós vamos apenas dar a direção, né? Mas é o próprio quadro. Quando isso acontece, é muito difícil o funcionário não aceitar aquele plano, porque ele fez parte da história. Então, como que ele vai ir contra a própria opinião dele? Né? E para quem nos ouve, Cat, que de repente assim, eu nunca trabalhei numa empresa de cargos e salários, que tem um plano de cargos e salários, eu não sei nem como é que é isso. O que a gente pode fazer num plano para dar uns exemplos para as pessoas? De forma muito prática, tá? É pensar o teu empregado dessa maneira. Estou contratando ele, que salário ele vai entrar, que benefícios ele já tem. Ok, ele tem uma faixa salarial, algumas empresas pagam cargos todos iguais, eu acho isso terrível, mas você tem que pensar como que eu vou valorizar o conhecimento, habilidades, os valores das pessoas desde a hora que ela entra. Então ela entrou com salário, daqui a pouco ela vai passar do contrato de experiência, já é bom você fazer algum outro tipo de reajuste e a partir dali começar a pontuar a entrega deles. Normalmente muito atrelada à avaliação de desempenho, né? Porque são os indicadores que me dão tudo aquilo que ele está fazendo de bom e aonde ele pode melhorar. Não são coisas boas e coisas ruins. Sempre são coisas boas que a gente vê na avaliação de desempenho. O que aparece são situações que eu tenho que corrigir como profissional. E daí eu tenho essa oportunidade através da avaliação de desempenho e sei que à medida que, por exemplo, não só mais uma graduação, mais uma especialização é que vai mudar meu salário. Pode ser que a meritocracia caia nesse momento, né? Isso, a gente pode colocar isso condicionado à entrega de resultados, condicionado a um curso superior ou a um curso. Algumas empresas usam o tempo de casa. Tempo de casa. Mas às vezes a pessoa também é uma coisa bastante discutível, depende muito da cultura do teu negócio, porque às vezes a pessoa pode ficar muito tempo ali, 10 anos fazendo sempre a mesma coisa, entregando o mesmo daquele jeitinho. E de repente alguém que tem uma performance muito diferenciada, você assim, poxa, mas olha o quanto eu entrego. Tô menos tempo, mas eu entrego muito mais do que o fulano que está 10 anos fazendo a mesma coisa. Então, são critérios que você tem que analisar, né? E esses critérios, eles viram fatores de avaliação, né? E esses fatores, eles nos ajudam, então, a premiar essa pessoa destaque, né? E não aquela que está na zona de conforto, faz bem feito, conhece o processo, mas não inova, não é arrojado, que é hoje todo mundo busca isso nas pessoas, né? Eu ter a capacidade de ir adiante, não ficar na mesmice. Quando você faz isso, e se você tem bem definidos os fatores, e todos dentro da organização, dentro dos seus cargos, conhece esse roteiro para atingir o salário melhor,
maior, você inclusive está dentro da legalidade, porque você pode pagar pessoas no mesmo cargo, sem passivo trabalhista, porque existem algumas vírgulas ali que justifica porque que eu e o José, eu e a Maria temos salários diferentes. Fazendo a mesma coisa, entre aspas. Fazendo a mesma coisa, mas com entregas diferentes. E essas entregas, elas são avaliadas não só na quantidade, mas também na qualidade. Catherine, hoje as empresas também estão optando aí por uma cesta de benefícios interessantes. E ela pode ser variável. Alguns até deixam os funcionários escolher. Oh, Glória, que legal, como isso né? É bom, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu não tenho interesse que a empresa me pague uma faculdade, porque eu já tenho, né, minhas graduações, minhas pós, e eu sempre achei que isso era uma responsabilidade minha, eu que teria que buscar. Mas um jovem recém-chegado no mercado de trabalho, ele vai preferir uma cesta básica que incentive aos estudos, enquanto que eu penso que eu prefiro um plano de saúde. Isso. Né? Isso são coisas que fazem de uma cesta básica ser atrativo. Eu sempre digo, quando eu estou num processo de recrutamento e seleção, eu sei que a hora H que eu vou abrir o salário, a pessoa, ela não me olha no olho, porque ela está esperando, ela está me olhando, ela vai dizer quanto que eu vou ganhar e agora eu vou me dar bem. Aí eu digo, o salário é tal. A pessoa baixa o olhinho e diz, muito longe daquilo que eu estava querendo, né? Aí a pergunta vem, e qual é a cesta básica que a empresa oferece? O que é a cesta básica? É a remuneração com benefício, né? Daí eu sempre comento, né? Tem os benefícios que são por lei, que a empresa não tem como fugir, ela vai te dar. Por exemplo, ninguém muitas vezes entende o 13º como um benefício, mas né? Porque você só tem um ano de 12 meses, então se tu ganha um salário a mais sem precisar trabalhar, é um benefício, né? Mas a empresa também tem aquele que ela dá por espontaneidade, porque ela quer dar. Daí tem lá vários, né? Plano de saúde, plano odontológico, gente... Auxílio creche, academia, idioma... É muita criatividade. Catherine, esses dias eu estava fazendo um trabalho, ano passado, ano retrasado, com uma turma em sala de aula, e eles me trouxeram uma reportagem de um benefício que até hoje eu não tinha visto, e eu fiquei assim, uma empresa de São Paulo está pagando a armazenagem e o congelamento dos óvulos. Eu li sobre isso também, eu achei assim, certo? Porque, olha só, olha até onde a gente vai, né? Porque o que acontece, né? As mulheres aí na idade produtiva, elas estão produtivas dos dois lados, né? Para ter os filhos e produtiva, de repente, numa carreira que está em plena ascensão e nesse momento ela não quer parar para ter filho. Então, ao invés dela fazer essa escolha, como ela vai fazer essa escolha, né? A empresa entrou, eu achei assim, eu digo, olha só o que eles pensaram. Gente, Rosane, tu não vai acreditar, mas eu estava pensando exatamente nisso. Eu li algo sobre isso, sim. Achei maravilhoso, né? E a mesma coisa, né? Hoje nós temos uma constituição, constituir uma família de padrões diferentes do que era há alguns anos atrás. Então, alguns benefícios que a mulher, quando ganha um filho, tem, né? Hoje, casais de forma diferente, mas que é absolutamente normal, têm os mesmos direitos que uma mulher e um homem, quando casam, e decidem ter um filho e estão trabalhando, né? Por que não ficar 4 meses em casa, 6 meses, se eu adotei uma criança, por exemplo? Né? Sim. E são benefícios que muitas vezes ainda não estão na lei trabalhista, né? Vão estar um dia, Deus queira, né? Mas que as empresas começam a pensar diferente. E é muito... Eu esses dias conversei com alguém que tem essa situação que tu comentou assim, mas eu tenho que decidir se eu sou mãe ou se eu estou trabalhando, mas eu não posso ser mãe agora, eu recém fiz isso, falei, simples, deixa lá guardadinho, um dia você usa. E por que não a empresa? Isso é caro. Caríssimo. Ainda é caro investir em armazenar óvulos. Então, a empresa ajuda. Qual é o retorno que a pessoa vai dar para a empresa? Nossa, ela... Está preocupada comigo, né? Está preocupada comigo. Que bom. E o preocupar é óbvio que você pensa assim, não, eles fazem porque eles têm segundas intenções, eles querem que eu produza. Todo mundo tem segundas intenções. Gente, não tem como fugir disso no né? mundo, né? Desde que o homem resolveu andar com 2 perninhas, vai ser assim. O que a empresa quer de você? Resultado. Sim. Certo? Você também quer, assim, E né? o que você quer? Você também quer resultado. Dos dois lados, né? Então não adianta a gente se enganar. Exatamente. E o legal é quando a empresa adota
que o funcionário escolha o que ele quer, né? O salário fixo, que é uma parte da remuneração, isso ok, tá por lei, tem que cumprir, tem uma CLT de 1943 aí que nos deixa, às vezes, até meio preso a tudo isso, né? Mas já existe tanta outra coisa, e eu vou dizer assim, ó, o empresário que for inteligente, ele estuda bastante isso, contrata pessoas para ajudá-lo sobre esse assunto, e ele consegue, inclusive, fazer com que a folha de pagamento não tenha um peso muito grande lá no orçamento financeiro dele. Sim, porque com outras alternativas, né? Com outras alternativas, exatamente, né? Que conversa boa, Catherine. A gente quer ficar com você até amanhã de tarde aqui. É mais uma que vai pro potinho em cima da geladeira, né? Então, e sabe o que eu tava percebendo? Eu fiquei calada a entrevista inteira porque eu tava olhando pra Catherine, tava olhando. Tava pensando, é uma entrevista, o conhecimento que ela nos passou não é só para quem é de RH, mas é para o empresário, é para quem está entrando no mercado, é para quem quer se movimentar aí na carreira, né? Olha o olhar que ela teve dessa questão, né, da remuneração, do cargo salário. Então, quer dizer, às vezes a gente acha, como ela falou, não é mais que obrigação da empresa. Não é, gente. Não é obrigação da empresa, é nossa obrigação também ter esse olhar, né? Obrigada, viu, Catherine? Como que a gente te acha nas redes sociais? Quem quiser ter mais informações? Então, pode usar aí o meu WhatsApp, que a rádio aqui tem, né, à vontade. No pode LinkedIn. Passar para as pessoas. Ai, que bom! O meu celular, meu WhatsApp, gente, anota aí, 47988258739, né? E nas redes sociais é procurar pelo meu nome, Catherine com N de navio, Círico. Eu vou estar no Instagram, no Catherine LinkedIn. com K. K, exatamente, K de que bom. Né? Se não coloca K de queijo. Isso. É K de que bom, né? K de que bom. Que bom. E que bom que a gente está aqui, Que né? bom, que bom. Que papo gostoso, né? Muito, muito legal. A gente vai pro intervalo? Isso. E a gente já volta? Olha, e já que hoje nós estamos falando de formação e qualificação profissional, toda quinta-feira nós temos uma super dica de livro para você se inspirar. A boa leitura e o conhecimento em pauta no programa Gestão e Gente. Dica de livros. Presta atenção. Escrito pelo ganhador do Prêmio Nobel em Economia, Daniel Kahneman, o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, foi eleito um dos melhores de 2011 pelo New York Times Book Review. O livro trata sobre como costumamos pensar de formas diferentes e qual o impacto disso nas nossas decisões, viu só? O autor explica os motivos dos pensamentos rápidos, intuitivos, emocionais, devagar, lógicos e ponderados. Tudo isso ao tomar aí uma decisão. O grande trunfo do livro é a forma como o autor analisa como a gente pode tornar melhores as decisões ao utilizar a parte devagar do cérebro. Eu adorei isso. Bem isso. O livro ele é bem grosso. É? Tá lá, já li esse bendito aí, ó. E vale muito, eu vou trazer pra você, Fabiana, vou te emprestar. Olha é muito aí. legal a gente saber entender como que o nosso cérebro funciona. Eu sou muito curiosa com isso. E eu achei muito legal. Esse deve ser um baita livro mesmo. Ele é baita, ele é baita em todos os sentidos. Vale muito. Rosana, vale a gente muito. tem um beijinho especial hoje. A gente tem um beijinho especial pro menino lindo que tá fazendo 21? É, tudo 20, isso. 21? Não, acho que é 20. E não, o Guilherme Fanese só, né? Filho da nossa amiga Cíntia, que deve estar nos ouvindo aí. Menino lindo, inteligente, querido, É né? verdade. Um beijo especial aqui da Rosane e da Fábio, né, Fábio? Isso Muito mesmo. carinhoso. Hoje, se der, eu ainda vou dar um abraço no Gui, que eu ia... abraço não pode. Abraço não pode. Mas eu encontro com o Gui quase todos os dias. Semana passada a gente mandou beijo pro mano dele, né? E o Isso. mano ficou muito feliz. E aí hoje o beijo é pro Gui. Gui, Mas vai um beijo né? pro Felipe também, tá? é isso aí, é isso aí. E a gente tem mais beijo, gente. A gente tem Tem. beijo aqui pro pessoal do Centro Logístico Fast Cargo lá de Itapoá. Passei um dia maravilhoso com o pessoal ontem. Voltei para casa quebrada, morta com farofa, mas feliz da vida, num trabalho muito legal. A gente tem o pessoal da Cooper Cargo que está nos acompanhando aqui. Tem a Linda Ciro, uma querida. Tem o Fernando Bechtold, lá da Erzinger, que também está com a gente. Eu vou mandar um abraço aí pro pessoal da Cooper Cargo, que ontem eu conversei bastante com eles, o Hospital do Dona Helena, o Hospital Dona Helena também, a Univille, né, que está fazendo esse trabalho maravilhoso aí de apoiar a Semana Inclusiva, que é tão legal e tão importante. Gente, é uma série de beijos e abraços. Que Pessoal não do dá pra contar. YouTube. Pessoal do YouTube, não dá para falar todo mundo aqui, mas assim, sinta-se abraçado.
por nós Isso. nessa quinta-feira. E eu falei ontem pro povo lá, digo, vocês me ouçam, que eu vou mandar um abraço pra vocês. Pessoal da Road Transportes, né? Também. Semana tava todo mundo meio capenga lá por conta de uma gripe, espero que sejam todos bem, pra gente trabalhar semana que vem. Hoje à tarde eu tô em Araquari, então um abraço especial pro pessoal da Milbra Artefatos Metálicos, que eu estarei lá com eles. Nós vamos mandar um abracinho também pros filhos, né? O Felipe, a Lara e o Arthur. Isso, pra Dani e Já pra Duda, que- isso aí, abraço pra isso. todo mundo. Hoje é dia dos Hoje é dia filhos, dos né? filhos, Isso aí. Então vamos lá. E fica a dica. Agora no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Ó a dica de hoje. Com muita informação e pouca formação, não adianta. Para ser um profissional completo, é necessário muita capacitação. Amigo, bora lá afiar o seu machado? A carreira é sua, não é da sua empresa, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu marido, não é da sua esposa. Faça, você é o protagonista da sua vida, meu amigo. Bora afiar esse machado. Isso aí. A vida da sua família é o bem mais precioso e para manter a saúde de todos, agora você tem o cartão de desconto Clube Mais Saúde Dona Helena. Um clube com consultas e exames e uma rede credenciada com uma variedade de produtos e serviços. Tudo para você ter o melhor atendimento com o menor custo. Clube Mais Saúde Dona Helena, mais que excelência em saúde é vantagem para você. Então saiba mais em donahelena.com.br/Clube Mais Saúde. Tem um abraço especial aqui para Cíntia com Y, né? Cíntia que fez um processo de coach. Tão linda, querida, me convidou para um café essa semana, gente. Mas olha, tá desumano essa semana, viu? Mas eu prometo que eu vou passar para tomar um cafezinho bem gostoso com você. Isso aí, semana que vem. Semana que vem, essa semana sem chance. E amanhã a gente tem uma outra conversa bem boa aqui, né, Rosane? Com o Dr. Cassiano Ucker. Isso, amanhã você não tá, né, Fábio? Não, estou. Ah, é? Estou. Você Quem me sabe enganou. segunda ainda. Você Vamos me ver. enganou. Não, estou aqui me planejando, me organizando, mas amanhã eu estou. Então tá, é um Tá. papo bacana. Sexta-feira é dia de falar de saúde mental, né? Então com certeza vai ser um papo que você vai gostar muito. E a semana que vem já tá prontinha e linda. Linda, linda, linda. E assim, ó, a gente já tá ansioso aqui, certo? Então, conecta aí, fique com a gente, compartilhe. Muita gente pergunta, fica gravado? Gente, você encontra no YouTube da rádio ou no meu YouTube, né? A gente pega 3 entrevistas da semana e coloca lá bonitinho, com um resuminho pra você. É uma entrevista que de repente você pode encaminhar pra alguma pessoa, porque esse assunto, como disse a Fábia aqui na nossa entrevista, interessa pra muita Pra gente. todo mundo. Né? Todos os assuntos que a gente traz aqui, a gente pensa muito. A gente não vai caçando o povo no meio do caminho, né? A gente pensa muito em quem a gente pode estar ajudando com os temas que a gente trabalha aqui. Então entra lá no meu YouTube, no meu canal, que estão todas as entrevistas, há 3 entrevistas por semana, certo? As com maiores audiências aí, para você acompanhar, ou no nosso podcast aí do Spotify, ou no Deezer, ou no Amazon, você nos encontra. Ou no LinkedIn, né? Sempre tem bastante informação aí para você, não é à toa que a gente é a sua dose diária de conhecimento. E líderes de audiência nesse horário, Fabiana. Olha aí, a Rosane com novidades. Logo, logo a gente tem mais. E semana que vem a gente tá de aniversário? É mesmo, dia 28. 3 meses. 3 A gente meses. vai comprar bolo. A gente Olha, sempre acha uma desculpa pra ela- comprar bolo, né? Ela anda louca para comer um bolo. É isso aí. A gente vai lá na 15 comprar aquela Marta Rocha, a melhor Marta Rocha do sul do mundo. Que delícia. Oh! Então tá, olha, gente, um excelente dia para você. Eu te desejo uma ótima quinta e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta. Tchau! Tchau.